Boa noite a todos, bem-vindo. Vou pedir para que vocês deem um like aqui no YouTube e aqui no Insta também, para que os algoritmos avisem para o maior número de pessoas que a live está acontecendo e a gente consiga atingir mais pessoas que estejam estudando a LGPD também, né? Porque o objetivo aqui do canal, hoje eu lancei a série, na segunda-feira eu lancei a série Advogando com a LGPD. Hoje, meu objetivo é fazer com que os advogados dominem e implementem a LGPD em qualquer empresa, porque eu vejo que a LGPD é um caminho de grande resultado, de grande retorno financeiro e de satisfação para os advogados, assim como está sendo para mim, mas eu vejo um grande número de advogados sem saber por onde começar quando se trata de LGPD, justamente por ser uma disciplina recente, alheia ao currículo das faculdades, né, dos cursos de graduação, desconhecida pela maioria dos colegas e que muitos ficam na dúvida por onde começar, o que fazer, li a letra da lei, não entendi, a legislação não trouxe o passo a passo, e, de fato, a lei não traz o passo a passo mesmo, né? A lei, a LGPD, se você ler a legislação, você vai ver que ela fala muito menos do que deveria. Então, eu faço esse complemento aqui no canal, diante da minha experiência prática, diante da minha vivência como profissional de proteção de dados e privacidade no meu dia a dia, e diante de quem eu já fui e do que eu já me tornei como profissional de proteção de dados, ou seja, eu era uma advogada que, em algum momento, não conhecia esse universo. Depois que conheci, abri um portal enorme para a minha vida, com muitos benefícios e muitos resultados positivos, além da minha satisfação pessoal, que é enorme trabalhando com a LGPD, principalmente por ser uma área multidisciplinar, que envolve não só o direito, como a governança de dados, a segurança da informação, o mapeamento de dados e uma série de disciplinas conectadas à LGPD, ao direito, né? E isso traz muita satisfação. A questão financeira também, para mim, é muito satisfatória, porque hoje eu não dependo somente do judiciário para ter um faturamento mensal. Hoje, como advogada, eu consigo complementar a minha renda mensal, atendendo clientes como consultora em proteção de dados e privacidade. E isso me deixa com uma estabilidade muito maior, com uma segurança muito maior, sabendo que eu sou reconhecida no mercado da LGPD e que a cada dia os meus clientes vão me indicando para outros clientes e eu vou abrindo as portas num mercado em que o cliente necessariamente, ou na maioria das vezes, é uma empresa. E isso te traz uma segurança maior, porque eu não tenho a insegurança da morosidade e da incerteza do judiciário para definir o valor que eu vou ganhar ou para definir o meu faturamento no final do mês. Então, eu levanto essa bandeira. Quem assiste meu canal e quem assiste tanto no Instagram quanto tanto no YouTube, sabe que a minha missão hoje é justamente ajudar os advogados a dominarem e a implementarem a LGPD em qualquer empresa. E vamos, então, espalhar para o pessoal a existência do canal, falar para o pessoal que está estudando LGPD para se inscrever, porque a cada dia eu trago um tema novo. E hoje eu resolvi falar de teoria, de estudo. Eu estou sempre falando da prática, né? Mas eu resolvi falar das ferramentas, das principais ferramentas de estudo, que, na minha opinião, são quem? São os nossos queridos livros, né? Hoje a gente está tão informatizado, e lê livros em PDF, lê livros na tela, ler artigos acadêmicos também de forma digital, mas eu ainda sou aquela partidária do bom e velho livro em papel, de abrir um livro e sentir o cheirinho do livro novo, de rabiscar o livro com marca-texto e com anotações na orelha do livro. Quem é que curte isso? Coloca aqui para mim no Instagram, no YouTube, quem ainda é das antigas. E diante da minha coletânea de livros, né, das leituras que eu já acumulei ao longo desses anos de trabalho, eu resolvi trazer alguns livros para vocês que irão ajudar vocês no estudo da LGPD. Porque se vocês entrarem, né, no Google, hoje a minoria vai diretamente à livraria e a maioria vai ao Google pesquisar o livro, faz a compra e o livro chega na nossa casa, né? Ó, o pessoal aqui do Instagram está falando, a Vanessa, a Iana, mas é bom o cheiro de livro novo, né? Você pegar assim, aquele cheirinho aí, marcar
o livro. O meu problema é que eu, com marca-texto na mão, sou um problema, porque eu não tenho muito filtro do que é importante. Eu acho que tudo é importante. Quando eu vou ver, o livro já está todo pintado. E se por acaso eu tiver que ler o livro de novo, ele está pintado de outra cor. Outro dia eu peguei um livro de constitucional relativamente antigo e eu fui olhar e ele estava com 3 cores diferentes. Eu falei, gente, eu devo ter lido esse livro umas 3 vezes, talvez para preparar alguma aula, e ele estava triplamente pintado, né? Então, eu sou aquela que às vezes eu tenho que ponderar na hora que eu pego um marca-texto e falo, opa, espera aí, senão eu pinto o livro inteiro. Enfim, mas é um hábito, ler, carregar um livro na bolsa, sempre que posso estou lendo, porque é algo que me traz muito prazer, e o conhecimento é algo que nos leva a um crescimento pessoal, a um crescimento profissional, e que ninguém nos tira, né? É fantástico a transformação que o conhecimento faz na gente, porque, de fato, você cresce sem perceber, você piscou o olho, lê um livro, você já mudou de opinião, já formou uma opinião, já criou uma constatação, já estudou uma teoria e já cresceu rapidamente no piscar dos olhos. Então, leiam bastante livros, e é sobre isso justamente que eu vou falar aqui hoje. Eu separei alguns livros, e aí eu separei a capa deles, de alguns aqui, de forma virtual, e eu vou agora mostrar o primeiro livro para vocês. Eu vou fazer aqui, separei uma coletânea, né, de alguns livros que eu acho importantes, que eles não podem faltar na leitura dos estudantes da LGPD, na leitura do advogado que quer dominar a LGPD e implementar a LGPD em qualquer empresa, mesmo começando do zero. Ó, o primeiro livro que eu destaco para vocês é esse aqui. Não, gente, eu queria deixar bem claro que eu não estou ganhando nada com isso, tá? Eu não estou fazendo, não sou garota propaganda da RT, não sou garota propaganda de nenhuma editora, eu simplesmente estou indicando por eu ter lido e gostado, tá? Deixa eu virar aqui para o pessoal do Instagram ver também. Esse livro aqui é o Data Protection Officer. Deixa eu ver se dá para aumentar. Esse livro aqui, ele é o Data Protection Officer, que vai falar da teoria e prática de acordo com a LGPD e o GDPR. Então, é uma coletânea de artigos com uma série de autores diferentes, tá? Coordenada pelo Renato Opsi-Blum, pelo Rony Vanzoff e pelo Henrique Fabretti Moraes. Esse livro que é da RT, inclusive a RT tem vários livros muito bons, inclusive, de LGPD. E esse livro ele vai falar sobre todos os aspectos da LGPD e do GDPR sob o ponto de vista do encarregado de dados, né? Ou também do DPO. Porque a gente sabe que os atores da LGPD, gente, se dividem em controlador, encarregado de dados, operador e titulares e ANPD. Só que nesses atores que aparecem na LGPD, a gente tem que fazer algumas diferenças. Por quê? Quando a gente fala em agentes de tratamento, nós estamos nos referindo ao controlador e ao operador. Segundo a LGPD, somente essas duas figuras, somente esses dois atores, podem ser chamados de agentes de tratamento. E o controlador é aquele que vai fazer a eleição dos elementos essenciais do tratamento. É ele que vai definir como e por que o tratamento de dados ocorre. Ou seja, quando ele define por que o tratamento de dados ocorre, ele está elegendo a finalidade e, por conseguinte, também uma das hipóteses das bases legais que irá justificar o tratamento aqui dado, seja ela do artigo 7º da LGPD, seja ela do artigo 11 da LGPD. Então, quando ele define o porquê que aquele tratamento ocorre, o controlador está definindo o elemento essencial, finalidade, está definindo também uma das hipóteses legais que justifica o tratamento de dados. E quando ele decide como o tratamento vai ocorrer, ele está decidindo e definindo os meios que materializarão aquele tratamento, né, que possibilitarão a ocorrência daquele tratamento. E aí, quando a gente fala em meios, por exemplo, primeiro, a gente vai definir se o meio é físico ou se o meio é digital, né? E definindo que o meio é digital, a gente vai definir, por exemplo, como vai acontecer a coleta, se é a partir de uma caixa, né, de um formulário, se é a partir de um cookie, por exemplo, coletando um dado, né, quando você acessa o site, ou seja, é o controlador quem vai decidir a respeito desses elementos do tratamento de dados.
ele decide o como e o porquê. Ele é esse agente de tratamento que vai ter esse poder de decisão. Já o operador de dados também é agente de tratamento, mas ele se atém ao que foi definido pelo controlador. Ele não tem poder de decisão sobre os elementos essenciais. O poder de decisão dele se restringe à técnica que ele vai utilizar para realizar o tratamento, porque o operador nem sempre existe na operação de tratamento de dados. O controlador sempre vai existir, porque é ele que vai definir os elementos essenciais, ele que vai definir o porquê do tratamento, a existência do tratamento. Mas o operador não. Pode ser que o próprio controlador faça o tratamento de dados, mas quando o controlador terceirizar esse tratamento para uma figura diversa, para uma pessoa jurídica diversa da dele, por exemplo, ele vai estar terceirizando para o operador. E aí, nesse caso, é que o operador vai existir nessa relação. E o operador vai se ater somente a fazer o tratamento de acordo com as determinações do controlador e decidir sobre a técnica que ele irá implementar para realizar as suas atividades de tratamento. Então, o poder... Estou esticando minha perna aqui, minha perna ficou dormente aqui no meio da live. O poder de decisão do operador não existe. Ele se atém ao que foi disposto, ao que foi definido pelo controlador. E o encarregado? Gente, o encarregado é uma figura que ela obrigatoriamente deve ser nomeada pelo controlador, tá? A LGPD diz que é dever do controlador nomear um encarregado. E entre as principais funções, né, desse encarregado de dados está a função de ser um canal de comunicação entre os titulares de dados e o controlador. É claro que não é a única função do encarregado, mas é uma função importante, né? O encarregado de tratamento de dados, que também é conhecido como DPO, Data Protection Officer, ele pode ser uma pessoa física, vamos pensar, por exemplo, um funcionário da empresa, ou ele pode ser uma pessoa jurídica, tá? Uma assessoria, prestadora de serviço, por exemplo, terceirizada. E ele vai ser indicado pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador e os titulares de dados, que podem ser clientes, colaboradores, funcionários, empregados, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E, na prática, gente, o encarregado de dados vai ser uma pessoa física ou jurídica que conhece jurídica e tecnologicamente de privacidade e segurança da informação para conseguir fazer o quê? A gestão dos dados. O encarregado de dados ele tem papel fundamental nas decisões estratégicas das organizações que envolvam qualquer tipo de tratamento de dados, além de colaborar na tomada das decisões que é de acordo com a lei. Então, o encarregado de dados, conforme eu estou explicando aqui para vocês, poderá ser um profissional da área jurídica ou da área de segurança da informação, ou até mesmo terceirizado, né? A pessoa jurídica chamada hoje de DPO as a Service, sendo necessária sua atuação de forma independente. E aí eu compreendo, né, que o encarregado ele deve se reportar diretamente aos membros da alta administração e ele não pode conviver com conflito de interesse. Tá lá no caput do artigo 41 a obrigatoriedade de nomeação do encarregado por parte do controlador para todas as empresas que realizam tratamento de dados, independente do porte delas e se elas atuam na esfera pública ou privada. Isso é muito importante, porque até a presente data, né, embora haja uma resolução que foi para audiência pública por parte da ANPD, essa resolução ainda não foi publicada e a ANPD ainda não se manifestou quanto a excluir da obrigatoriedade de nomeação de um encarregado de dados alguma empresa em algum nível, em algum porte diferenciado. Então, como até a presente data a ANPD foi silente nesse sentido, a gente sabe que a obrigatoriedade de nomear um encarregado de dados caberá a toda e qualquer empresa, independente do porte e independente de atuar na esfera pública ou privada. E entre as funções do encarregado de dados, a gente vai encontrar lá no artigo 41, nos incisos 1º do parágrafo 2º e no inciso também 2º do parágrafo 2º, algumas funções
do encarregado de dados. Tá? E uma delas é aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências. E isso, na prática, significa o quê, gente? Significa que sempre que houver alguma reclamação ou solicitação por parte do titular de um dado pessoal, caberá ao encarregado receber essa solicitação, essa reclamação e tomar as devidas providências. Então, uma das funções do encarregado é aceitar essas reclamações e as comunicações dos titulares. E outra função do encarregado de dados é receber a comunicação da autoridade nacional e adotar providências. Está lá no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 41. E o encarregado também vai ser o mediador entre a empresa e o governo, na prática, né? Por quê? Porque ele vai receber os comunicados da NPD e ele que vai adotar as devidas providências. Então, gente, na prática, o encarregado deve estar atento às normativas emitidas pela autoridade nacional para garantir que elas serão cumpridas pela organização. E, além disso, também, na prática, o encarregado de dados ele deve orientar os funcionários e os contratados a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais, o que vai representar, por exemplo, a adoção das boas práticas, né? Porque o encarregado de dados precisa transmitir aos colaboradores todas as informações referentes ao tratamento de dados pessoais, e ele é um profissional de extrema importância na manutenção de um programa de adequação à LGPD, bem como na propagação do tema dentro da organização. Então, ele tem essa função orientativa. E ele também tem que executar as demais atribuições que forem determinadas pelo controlador ou que forem estabelecidas pela ANPD em normas complementares. Por quê? Porque a LGPD ela atribui ao encarregado pelo tratamento de dados pessoais o recebimento de outras funções determinadas, tanto pelo controlador quanto em normas complementares que surgirem pela ANPD. Significa que o encarregado ele é subordinado do controlador, né? Ou seja, subordinado, não no sentido de vínculo trabalhista, né? Mas né, no sentido de subordinação empregatícia, mas no sentido de não tomar decisões de forma autônoma, subordinados quanto ao poder de decisão. Suas decisões precisam passar pela direção da organização e cabe à direção da organização determinar quais são as atribuições do encarregado. E por que eu estou falando isso aqui? A professora começou a falar do encarregado do nada. Claro que não é do nada, gente. Eu estou falando isso aqui por quê? Porque é importante que vocês saibam, tá? Deixa eu só fechar, deixa eu só voltar aqui para o YouTube, eu me perco aqui, legal, pronto, voltei. É importante que vocês saibam por que eu comecei a falar desse livro, né, do DPO, Data Protection Officer, porque ele vai trazer um guia de orientação para quem quer atuar como encarregado, e mesmo para quem não quiser atuar como encarregado, ele vai fazendo uma leitura prática todos os artigos da LGPD, como esses artigos são implementados na prática pelo encarregado, como esses artigos são vistos e vividos pela organização. Por isso que eu gostei tanto da leitura dele, porque, embora ele seja uma leitura, né, ele seja um livro de cunho teórico, ele traz diversos aspectos práticos quando ele coloca esse olhar teórico a partir do ponto de vista da organização e do encarregado de dados. E é por isso que ele é o primeiro livro que eu recomendo como leitura obrigatória para você, advogado, que quer dominar a LGPD e implementar a LGPD em qualquer empresa. Não adianta somente ler a LGPD, você precisa de uma biblioteca, você precisa começar a adquirir livros. E esse livro é um livro super indicado por mim, porque já o li diversas vezes como profissional e como professora. Estou vendo que o pessoal está entrando aqui no Insta da Altivana. Inês, querida, tudo bem? Boa noite. Luana Marta. E Ana colocou, nossa, acredito que muitas empresas estão bem alheias a esta lei. Então, comentando sobre a falta de adesão das empresas à LGPD, isso é ruim se a gente for olhar para o ponto de vista da cultura de proteção de dados, porque a gente ainda precisa evoluir bastante, né? Tanto sob o ponto de vista das empresas, quanto sob o ponto de vista do titular de dados. Precisamos evoluir bastante para que a LGPD seja implementada, seja considerada como
uma legislação de extrema importância e para que a cultura de proteção de dados vigore. Mas isso é muito bom, é extremamente positivo para nós, advogados, porque a gente tem um campo muito fértil de atuação profissional, um campo que nos vai aumentar o faturamento, um campo em que há muitos clientes esperando por profissionais qualificados como nós. Para que vocês tenham ideia, hoje a gente tem cerca de 22 milhões de CNPJs ativos no Brasil. E a última pesquisa da Serasa Experience disse que na faixa de 60% ainda das empresas não estariam com um programa de privacidade implementado, ou seja, não estariam em compliance com a LGPD. O que significa que a gente tem pelo menos 12 milhões de empresas carentes de implementação e com espaço para que a gente possa atuar profissionalmente. E isso nos demonstra um campo muito fértil de atuação profissional, um campo que a cada dia se abre mais e precisa de profissionais que saibam implementar a LGPD na prática. E esses profissionais são poucos, porque como a LGPD é uma disciplina, é uma área multidisciplinar e ainda não foi colocada nas grades dos cursos de graduação, nas matrizes curriculares, muitos são os advogados que temem estudar LGPD por terem receio de não conseguir estudar a segurança da informação e que se formaram sem saber do que se trata. E quanto a esse temor da LGPD, eu reconheço que possa acontecer, porque o ser humano sempre tem medo do desconhecido, mas eu reconheço também que isso deva ser momentâneo e passageiro, porque a gente não não nasce sabendo processo civil e aprende, não nasce sabendo tributário e aprende, né? Não nasce sabendo usar um smartphone e aprende, não nasce sabendo fazer uma live, uma videoconferência pelo celular, usar o Zoom, usar o Google Meet e aprendemos na pandemia. Então, para o desconhecido, a gente sempre tem uma solução de aprendizado, a gente sempre tem um caminho. E essa tem sido a tônica das minhas lives, dos meus encontros com vocês, apontar os caminhos para que você, advogado, saiba e aprenda as ferramentas para implementar a LGPD na prática, mesmo começando do zero. No final das contas, a gente sempre começa do zero, né? Então, a gente tem que abraçar a LGPD, de fato, como um bom projeto para o futuro e deixar o medo de lado para continuar. A Maria está falando que travou aqui no Instagram. Maria, voltou? Boa noite, Escobar, tudo bem? E aí? Espero que tenha voltado. A live aqui no YouTube está excelente. Vou continuar, então, com o segundo livro que eu indico. O primeiro foi o de P.O., da editora RT. Deixa eu voltar aqui para o Zoom para abrir a segunda fotinho que eu tenho para abrir para vocês. Achei aqui o livro da minha professora querida, da Caitlin. É uma coletânea também, ó. Deixa eu pegar aqui no Instagram para o pessoal ver. Esse livro aqui eu também indico como um excelente livro de base teórica. Por quê? Porque é uma coletânea da Kate Mulholland. Eu acho que se fala assim, Mulholland, eu acho que é isso, Caitlin Mulholland. Enfim, me desculpa, Caitlin, se eu tiver pronunciado o seu nome errado, mas você mora no meu coração. Eu adoro as aulas da Caitlin, eu gosto muito dela como pessoa e o currículo dela é incrível, é uma professora fantástica, tive o prazer de ter aula com ela, e ela é organizadora desse livro aqui, ó, A LGPD e o Novo Marco Normativo do Brasil, na série Pautas em Direito. E esse livro possui vários autores atuantes no mercado, e cada um deles vai falar sobre um capítulo, um tema da LGPD. Então, vocês conseguirão estudar a LGPD a partir de artigos acadêmicos que fazem, inclusive, uma interface da Lei Geral de Proteção de Dados, né, um contraponto, com o GDPR. Então, o livro não fala só dos aspectos da LGPD, pura e simplesmente, mas ele também faz uma conexão com o GDPR. Tá? E eu considero um livro de uma carga, de uma base teórica muito sólida para quem está estudando a LGPD, para quem quer implementar a LGPD numa empresa, porque, gente, não adianta só saber a prática, a gente não vai nunca saber a prática sem passar pela teoria. Ah, professora, mas são universos diferentes. São universos não idênticos, é claro, a prática é sempre diferente da teoria, isso a gente pode constatar na nossa vida, né? A gente sai da faculdade com a bagagem teórica enorme, a gente vai para a prática e o campo empírico é completamente diferente do campo teórico. Porém, o campo empírico só consegue ser desenvolvido
se a gente tiver um conhecimento teórico. Então, não adianta o aluno ficar afobado, ficar apressado e querer colocar a mão na massa, como já aconteceu comigo. Muitos alunos me procuraram querendo já um estágio, querendo acompanhar o processo de implementação de perto, e eu já tive alguns alunos, né, acompanhando isso comigo, e, na verdade, eu só permito depois que o aluno tiver uma carga teórica, uma formação mínima. Inclusive, nos cursos que eu ministro, né, o segundo curso, o primeiro curso é teórico, o segundo curso, eu nem divulgo nas redes, eu abro ele só para os alunos, para quem fez o curso teórico. O segundo curso é o LGPD Action, e ele fala só de prática. E por que eu não anuncio ele na internet, eu não abro ele para o público grande, né? Porque eu só quero trazer pessoas que têm uma bagagem teórica razoável de LGPD para fazer o curso prático, né? Eu não deixo um aluno sem bagagem teórica ir para um campo prático, porque ele não vai saber do que se trata.